maníacos! Hoje estou aqui com as minhas varinhas para falar de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Sim, o livro foi lançado ontem em português e eu já li tudo e vou contar tudo para vocês. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e fica aí que o vídeo vai começar. Então, vamos lá. Primeiro, vou falar um pouquinho sem dar spoiler. O livro, ele se passa em torno de 19... Fala até aqui, ó. 19 anos depois de que tudo aconteceu, tá? E é sobre os filhos deles, né? Na verdade, principalmente sobre o filho alvo, Severo Potter, e o filho do Draco Malfoy, que é o Escórpio. E eles ficam amigos no colégio e muita coisa começa a acontecer. E o alvo, ele é rejeitado no colégio porque ele não é tão bom em magia e todo mundo espera que ele seja super maravilhoso, super ótimo, e ele não é. E tem a grande questão que ele vai para a Sonserina e não para a Grifinória. Ele é o único Potter que vai para a Sonserina, o que na verdade já era uma questão, né? Já que o Harry quase foi para a Sonserina. E no caso, um dos filhos dele vai. E aí mostra também a filha da Hermione com o Rony. Também ela é bem Hermione, que é bem legal. Mas a história se baseia nisso, tá? Então vamos lá. Essa história, ela não foi feita pela J.K. Rowling. Ela foi feita por outros escritores, o John Tiffany e o Jack Thorne. Ele foi feito para uma peça de teatro, tá? Que ela está em Londres em 2 partes. E, na verdade, quando eu soube que ela ia passar para um livro, eu não li nada sobre, eu só li, tipo, esse resumo que era sobre os filhos deles, e que se passavam anos depois. E não li nada sobre, porque eu não queria exatamente ter spoiler, que as pessoas, né, não conseguem passar só, tipo, sobre o que é. Sempre acaba dando spoiler. Eu não queria ter spoiler pela questão de eu querer ter a surpresa de ler. Então eu não li nada sobre. E aí, o que eu achava é que o livro, eles iam fazer realmente um romance sobre a peça de teatro, como se fosse uma versão da peça de teatro em romance. E não é. É literalmente o roteiro da peça de teatro. O que eu acho pior de ler, porque não se descreve bem os lugares e a ambientação. Porque, né, em peça de teatro, isso vai ser feito para você ver. Então, é uma coisa que eu não gostei. Então, até quase o final da primeira peça, né, da primeira parte do livro, eu não fui tão pega na história. Obviamente, eu tava lendo correndo, ainda mais pra eu fazer esse review de vocês. Tava gostando, mas eu não tava tipo, yeah! Que nem eu fiquei em todos os livros do Harry Potter, porque eu sou uma Potter maníaca. Mas eu só fiz tipo, uau! Não acredito! Yes! Caraca, que irado! Literalmente na última frase da parte 1 desse livro. Então, tipo, exatamente no meio do livro que eu fui fazer isso. Por conta desse estilo de leitura, tá? Eu acho que se fosse esse outro estilo mais romance, obviamente teria que ser mais de um livro, que não ia caber, né, num livro tão fino assim. Teria que ser muito mais explicado. Isso deixaria livros maiores, provavelmente seria mais de um livro, como eu falei. Mas eu acho que faria a gente se encaixar melhor. Mas era mais fácil de ser lançado, porque ele já tem, né, o roteiro. É simplesmente botar numa capa e lançar.
Então eu não gostei, tá? Não gostei dessa questão de ser em roteiro de peça de teatro. Mas é interessante por questão de, tipo, eu, né, não sou atriz, nunca fui, então eu nunca tinha visto, nunca tinha lido algo assim em peças de teatro. Então é interessante por isso, mas eu já sei que eu não gosto, não me interessa, não me encaixo. Mas assim, muita coisa se passa, tipo, fulano passa pela plateia, a plateia se acende, a plateia voa pela plateia. Então, tipo assim, é bem descrito como peça de teatro, como vai acontecer na peça de teatro em Londres. Tipo, agora que eu li, eu sei exatamente o que vai acontecer na peça de teatro em Londres. Que mesmo assim, quando eu for pra Londres, com certeza eu vou ver. Mas eu sei. Então, agora eu vou começar a parte de spoiler, mas não desliga, porque dia 11 de novembro eu vou sortear um livro desse aqui. Então, graças a Nobel de Teresópolis, ela deu um livro desses pra vocês. Então, dia 11 de novembro, entra aqui no canal pra saber o que precisa fazer pra ganhar um livro desses e você também ficar sabendo de tudo que se passa nesse livro, tá bom? E aí, vamos lá, vamos falar sobre os spoilers. Então, como eu falei, essa primeira parte, até o começo, o Alvo e o Scorpio, né, ficam nessa questão de volta no tempo, que o Alvo meio fica querendo surpreender o pai, o Harry, e o Scorpio meio vai com as outras, né, e vai junto com o Alvo. E eu já meio que sabia tudo o que ia acontecer, tipo, eu já sabia que a Má era Delphi, eu achei tudo meio... já meio que sei, entendeu? Eu acho que os roteiros da J.K., eles são mais surpreendentes. Mas o que eu gostei é deles escreverem exatamente cenas, quando eles voltam pro passado, né? Eu gostei deles escreverem exatamente cenas que passaram, exatamente iguais. Então, dá pra gente ter aquele gostinho de novo dos livros dela. Então, isso eu achei bem legal. Mas realmente a parte que eu falei, caraca, irado, como seria e tal, foi a parte que eles conseguem fazer o Diggory, o Cédrico, sobreviver, e aí o mundo fica o mundo do Voldemort, e aí tudo mudado, tudo como seria, do sangue puro e tal. E aí eu falei, caraca, que legal, tipo, eles fizeram essa versão do mundo. E isso eu achei uma sacada muito legal. E foi que é exatamente a última parte aí da primeira parte, né? A última, tipo, cena do mundo. E achei muito legal, achei uma sacada muito legal dos autores. Então eu gostei bastante dessa parte. Aí sim, a sacada deles terem vivido, do Snape continuar ainda nos dois lados. E tudo mais, gostei. Mas aí a partir daí eu achei que ficou mais emocionante assim a história, mesmo já sabendo tudo o que ia acontecer, que eu já sabia, como já tinham falado da questão da filha do Voldemort, eu já imaginava que a Delphi era a filha do Voldemort. Obviamente não era o filho do Draco, mas eu não sabia, não esperava que ela ia voltar pro templo do Harry, de quando ele foi atingido. Não pensei naquele momento que ela queria falar pro pai. Pode ser porque eu fui ler hoje de manhã e não ontem à noite, quando meu cérebro estava mais movimentado. Mas eu achei assim, não teve muitas surpresas. Mas eu achei um bom livro, eu achei divertido. Como eu falei, eu acho que faltou muito de detalhes que eu acho que seriam mais divertidos. Eu acho que eles não falam tanto da aparência dos personagens, até porque, né, como é uma peça, a aparência vai estar escrita, vai estar vista ali por eles. Então, fica muito no fruto da imaginação. Apesar deles falarem que a Rosa é a cara da Hermione, quando eles voltam pro passado, a personagem, a atriz
que vive a Hermione é a Rosa. Então isso deixa claro que a Rosa é a cara da Hermione. Mas tipo, falam que o alvo tem o cabelo da cor do Harry e não dos Weasley. Mas eles não descrevem muito os personagens. O que eu acho que quando eles passaram para o livro, eles deveriam pelo menos ter feito isso, porque gente, a gente não tá lá na peça, né? Então a gente não tem como saber como é que eles são. Como a gente vai fazer o uso da imaginação para isso se a gente não tá lá vendo? Mas achei legal, tipo, imaginar como vai ser a peça quando eles verem que eles usam, tipo, o palco, a plateia, muito isso durante todo o roteiro. Então isso parece ser bem divertida, a peça bem movimentada, bem tudo mais. Gostei muito deles usarem toda essa relação pai e filho, mostrando que o Harry tem dificuldade em relação a ser pai, que faz sentido em certo ponto, porque ele não teve, né, uma visão paterna para ser. Então se ele tem um filho que traz mais dificuldade para ele teria uma dificuldade de se comunicar e de se expressar, porque ele não teve isso, né? E como ele fala no livro, o Dumbledore, que seria quem tinha esse papel de pai para ele, também não se comunicava muito bem com ele. Então ele tem realmente essa dificuldade com o alvo. Eu achei legal mostrando no final ele lá conversando com o filho e mostrando tipo as falhas dele e tudo mais. Achei bem legal. Então achei um bom livro. Eu não... com certeza os livros da J.K. são muito melhores do que esse livro. Mas eu achei bem legal a questão da realidade diferenciada deles. Então eu acho que até ela... Estão falando, né, que ela vai escrever mais livros agora desse mundo. Eu acho que ela pode usar muitas ideias desse livro para ela, para dessas outras realidades, de outras possibilidades, até, né, da menina, da Delphi, outras coisas que podem ter acontecido, dessa questão dela ter nascido, desses comensais da morte, como eles recuperaram ela, como eles criaram ela, como ela foi crescer assim com tanto poder, como ela foi treinada, tudo mais. Isso não foi explicado nesse tempo todo que ela tinha uns 22 anos, pelo que pareceu aqui, que foi falado, mais ou menos. Então todo esse treinamento de 22 anos, como ela foi treinada para ficar tão forte assim, escondida de todo mundo, como isso aconteceu. Então é bem interessante, acho legal, então vale a pena comprar. Como eu falei aí anteriormente, vou estar sorteando um deles, se você ficou curiosa. O livro é bem rapidinho de ler, tá? Eu li em mais ou menos 6 horas, por ser essa questão de ser um roteiro. Então são letras grandes, tá vendo? E elas não ocupam muito espaço, então se lê bem rápido. Então se você tá interessado aí em ganhar um livro desse, dia 11 de outubro eu começo o sorteio desse livro aqui no canal, porque a Livraria Nobel de Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, me deu um livro desse para eu sortear para vocês, meus seguidores queridos. Então fica aí ligado, espero que você tenha gostado. Se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo o que você achou do livro, tá bom? Eu quero saber, vamos conversar, vamos discutir. Eu sou viciada em Harry Potter, então eu estou muito curiosa para saber o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir aqui no vídeo. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu comento de livros aí com frequência, também de séries, de filmes, de muitos outros assuntos. Eu também estou no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Snapchat como Bia SBC. Beijo!